Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor, eu farei a leitura do capítulo 3 de Abacuque. Acompanhe a leitura deste capítulo, que é uma oração em forma de canto que Abacuque fez naquela circunstância em que ele viveu. Ouça com fé, com esperança no Senhor, a palavra do Senhor que diz assim: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, elevam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas tuas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés das nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Amém. Ó Deus, abre o nosso entendimento para contemplar a perfeição e as maravilhas da sua palavra. Fala ao nosso coração, de modo que com clareza recebamos a sua palavra e, tendo o coração preparado por ti, ela torne-se frutífera na nossa vida. Que cada um aqui, a começar por mim, aprenda do Senhor nesta hora o que significa viver com esperança neste mundo. É isso que nós pedimos, rogando sobre cada um e sobre cada necessidade que o Senhor mesmo sabe que todos têm. E que a sua palavra venha de encontro a elas, de um modo que nossas queixas tornem-se uma expressão de louvor ao Deus que nos amou desde a eternidade, tem cuidado de nós e que tem promessas preciosas para o futuro. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, este livro de Abacuque, de apenas 3 capítulos, é uma belíssima mensagem que trata daquela questão tão difícil e atordoadora ainda presente em nossos dias. O que Deus está fazendo quando coisas ruins acontecem? Tanto com aqueles que estão longe de nós, podemos pensar em situações difíceis, como tragédias, a questão do luto e outros problemas, como aquelas questões diárias em que parece que Deus está alheio a nós, que dependemos de nós mesmos. Situações em que podem nos fazer expressar como Abacuque aqui no capítulo 1, Senhor,
Até quando eu terei de lidar com situações como essa? Parece que não muda nunca. Problemas familiares, dificuldades no trabalho, a presença da enfermidade, injustiças por todos os lados, maldade e corrupção no nosso mundo. E até dentro da igreja, essas dificuldades também se fazem presentes muitas vezes e de muitas maneiras. E nesses momentos a gente pode vir a ouvir e a fazer essa pergunta: por que o Senhor não faz nada? Estou cansado de continuar pedindo que Deus responda e atenda, respondendo ao meu clamor, ao nosso clamor. Em situações assim, meus irmãos, nós lembramos que somos frágeis. Nós somos suscetíveis a imprevistos. Somos tão vulneráveis. E quando sabemos que sempre teremos de lidar com situações difíceis, dolorosas e de privações, nós devemos estar preparados para isso. Por isso que começamos este ano tratando sobre o livro de Abacuque. Nós estamos sujeitos a imprevistos, a situações difíceis, a circunstâncias desafiadoras, aquilo que nos escapa ao controle, como se nós tivéssemos o controle de alguma coisa, não é? Então, o que eu e você devemos fazer, seja qual for a circunstância em que nós estejamos vivendo? Em momentos de crise, como vimos na primeira mensagem, nós devemos aprender a lamentar e orar diante de Deus e a ouvir pela palavra sobre o que Deus está fazendo. Creia, Deus está sempre envolvido com todo tipo de situação que acontece. Quando vem a enfermidade, Deus não somente age quando vem a cura. Deus está presente e agindo até na enfermidade, no luto, no momento de dificuldade, de crise. E a questão é, o que Ele está fazendo, como Ele está envolvido para que eu corresponda a Ele. Abacuque aprendeu sobre isso. Aprendeu sobre como lançar sobre Deus a sua inquietação e ansiedade, como vimos na mensagem passada, e aprendeu a viver pela fé e não pelo que ele podia ver ou pelo que ele podia entender. E, meus irmãos, à medida que eu e você, nas circunstâncias do dia a dia, percebemos que somos frágeis, vulneráveis e dependentes de Deus, isso começa dentro da sua casa. Isso passa pela sua situação de saúde, e alguns aqui devem saber que eu passei um mal terrível nessa noite, e pela graça de Deus eu estou aqui. Eu não previ que isso pudesse acontecer. São situações que a gente lida no dia a dia. As dificuldades, os desafios, as vitórias que você passa no seu trabalho, na sua escola, nos seus relacionamentos, na igreja. Deus está sempre presente e envolvido. E o que Ele requer de você é que você ore mais, que o busque mais. E pergunte sobre o que Ele está fazendo, Ele se agrada em responder pela sua palavra. Mas quando Deus responde, nem sempre é da maneira como nós gostaríamos de ouvir. Ele nos surpreende. Ele nos ensina, nos colocando numa situação de fragilidade, a nos apegar mais nele, a confiar nele, a viver pela fé nele, mesmo diante de situações que nós não podemos entender. Nós não devemos viver com base naquilo que nós entendemos, mas com base naquilo que conhecemos de Deus e em como confiamos e dependemos dele. E enquanto passamos por essa trajetória, aprendendo a lamentar e orar, a ver o que Deus está fazendo, a confiar nele e não no que nós não podemos entender, o nosso coração é transformado. Porque quem tem essa comunhão, esse relacionamento com Deus, em que ora e Deus responde pela sua palavra, e nós perseveramos em orar, e Ele nos conta sobre o que Ele está fazendo, é impossível que permaneçamos os mesmos. Se você permanece o mesmo, você não está ouvindo o que Deus tem a te dizer. Pois quando Ele fala, desde Gênesis 1, é transformador o que acontece ao redor. E não é diferente na nossa vida. Por isso, nessa noite, nós veremos, com base no capítulo 3 de Abacuque, sobre uma última questão. Como posso ter esperança na minha vida? Todos nós precisamos de esperança. Alguém que está angustiado, ansioso, depressivo, triste, na verdade precisa recobrar ou encontrar a esperança.
E a questão é como você pode ter esperança na sua vida. Eu quero ver com os irmãos em 2 lições aqui. E a primeira está só nos versículos 1 e 2 do capítulo 3. E a lição é: aprenda a ouvir o que Deus diz e a rogar pelo que você precisa. Aprenda a ouvir o que Deus diz e a rogar a Ele, não o que você quer, mas o que você entende que precisa. Versículos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que acontece quando eu e você paramos de verdade para ouvir o que Deus diz na sua palavra e levamos o que Ele diz a sério? Nós recebemos muitas informações no nosso dia a dia de diversas maneiras. Pelo meio de comunicação, por redes sociais, pelas pessoas com as quais nós convivemos. Mas o que acontece quando nós paramos de verdade para ouvir o que Deus diz na sua palavra e o levamos a sério? Abacuque parou para ouvir e para levar a sério o que Deus estava dizendo a ele. Ele conhecia muito sobre a palavra de Deus, mas tinha dificuldades de relacionar o que ele estava vivendo com quem Deus é e com o que Deus estava fazendo. Abacuque tinha esperança de que Deus resolvesse o seu problema ali dentro do povo, aquele que ele podia ver. Assim como eu e você também temos essa expectativa, que Deus ouça a nossa oração e faça aquilo que nós esperamos. Pois entendemos que assim estaremos supridos ou os problemas serão resolvidos. Mas Deus mostrou a Abacuque que um dia, não somente aqueles pecados que ele podia ver, Abacuque podia ver, mas que todo pecado seria retribuído de maneira terrível e devastadora. Abacuque estava preocupado com os pecados de Judá. E Deus disse o quê? Que um dia todo pecado e toda impiedade será castigada, até mesmo de outras nações. Pare para pensar na esperança que você nutre em seu coração. A expectativa de Abacuque era essa: Senhor, resolva os problemas dos pecados de Judá. Está nos primeiros versículos do capítulo 1, depois você pode se lembrar. E você? Quais seriam os seus pedidos de oração para que Deus fizesse por você hoje? Complete a seguinte frase na sua cabeça, no seu coração. Se você pudesse fazer, como se Deus fosse um tipo de gênio da lâmpada, né? 3 pedidos para você, te atender a 3 pedidos. O que seria? Quais seriam os seus pedidos que você colocaria a Deus? Se Deus fizesse isso, isso e isso, aí sim eu seria feliz. Isso você pode chamar da esperança que você nutre no seu coração. Aquilo que você mais espera, que mais deseja que Deus te atenda, para que você possa ter esperança e ter descanso. Abacuque achou que precisava disso. Eu e você achamos que precisamos disso também. Muitos dos pedidos que eu e você fazemos a Deus em oração são lícitos, são coerentes e devemos continuar a fazê-los. Precisamos orar sobre todo tipo de assunto e de necessidade que nós temos. Mas não podemos colocar a nossa esperança no atendimento de determinados pedidos específicos, considerando o que nós conhecemos sobre quem Deus é e sobre como Ele age na nossa vida e no mundo. Algum momento da nossa vida, as nossas orações precisam mudar. Não num tipo de queixa: Senhor, me atenda sobre essa questão, há tanto tempo eu peço, por que o Senhor não responde a minha oração? Esse lamento, em algum tempo da sua vida, deve mudar para uma expressão de louvor, como aconteceu com Abacuque. A questão é como? Como você pode ter esperança na sua vida? Para Abacuque, após ter ouvido a Deus e ter levado a sério, teve um efeito impressionante. Ele se queixou 2 vezes até o ponto de dizer: Senhor, eu não oro mais. Eu vou sentar aqui e vou ficar esperando qual resposta Deus me dará. Vou colocar na minha torre de vigia e vou ficar esperando qual resposta Deus vai me dar. Eu não oro mais. Ele estava muito angustiado. Mas neste final, nós encontramos um dos louvores mais belos da Bíblia.
Aquele que nós conhecemos, que nós acabamos de cantar, que não olhamos circunstâncias, mas sim o amor de Deus. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, eu hei de confiar. Acabamos de cantar isso. A questão é o quanto tem sido experimentada essa verdade na minha e na sua vida. O que aconteceu com Abacuque para que o seu lamento se tornasse um canto? Ele ouviu Deus falar de forma clara sobre a obra que ele estava realizando no decorrer dos anos. Ele, conhecedor das Escrituras, e quando Deus falou sobre o que estava fazendo, ele pôde se lembrar da história do povo de Deus desde o início. Ele se lembrou do que Deus disse estar fazendo no decorrer dos anos. E ele ficou maravilhado. Ele ficou alarmado. Meu irmão e minha irmã, o quanto você conhece da história que Deus está conduzindo no decorrer dos anos? O quanto você reconhece a obra de Deus na sua providência, na redenção, que Deus está cumprindo e todas as coisas estão envolvidas nessa história. Quando Abacuque ouviu sobre isso, ele tremeu. E nós devemos tremer também. E com temor e tremor ele pediu só 3 coisas. Por isso que eu coloquei 3 coisas também para que você pedisse. Abacuque pediu 3 coisas aqui no versículo 2. Veja comigo. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que ele pediu? Senhor, realiza a sua obra. Não é fácil o que eu espero, como era no início. Senhor, continue a fazer o que o Senhor está fazendo. Na salvação do seu povo e na condenação daqueles que não fazem parte do seu povo. Em segundo lugar, Senhor, torne a sua obra conhecida no decorrer da história. Isso tem acontecido. Essa mensagem de Abacuque tem ecoado por gerações, chegou até nós, assim como toda a Escritura. Em terceiro lugar, lembre-te da misericórdia para com o seu povo. Senhor, faça o que o Senhor está fazendo. Torne conhecida a sua obra e lembra-te de ter misericórdia para conosco. Como você e eu podemos ter esperança em nossa vida. Assim como Abacuque, nós estamos aprendendo a cada dia a viver pela fé e não por aquilo que nós entendemos ou enxergamos. Nós aprendemos a olhar firmemente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e não para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Eu e você precisamos aprender a rogar a Deus pelo que de fato precisamos. Sabe o que você precisa para ter esperança? É desejar que Deus cumpra o plano dele na sua vida, não que ele cumpra os seus planos na sua vida. Você precisa entender que Deus cuida de você em todo o tempo, mas que com isso, com os cuidados, mais do que você mesmo, é que outros vejam como Deus cuida de você em sua vida. Ou seja, tornar conhecido o que Deus está fazendo nos cuidados para com você. Em terceiro lugar, você precisa que Deus derrame a sua misericórdia e graça sobre você. Porque sem ela, sem a misericórdia e sem a graça de Deus, você não irá sobreviver neste mundo. E você não encontrará sentido na sua vida. Abacuque, nessas primeiras palavras já vemos a transformação que ele passou. Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai nem me ouvir? Foi assim que ele começou o capítulo 1. Um tempo depois, ouvindo a voz de Deus, recebendo a palavra de Deus, como ele começa o 3º capítulo. Senhor, faça-se a tua vontade. Não deixe de usar de misericórdia para conosco e que a sua obra seja cada vez mais reconhecida. Que mudança! Olhando para as circunstâncias, ele ficou angustiado. Sabendo que a situação pioraria, ele ficou desesperado. Mas a sua crise e as suas angústias deram lugar a um canto de esperança. E nós vemos na sequência como isso aconteceu. Do versículo 3 ao 19. É a segunda lição. Aprenda a lembrar do que Deus já fez no passado, para que você possa ter esperança no futuro. Somente lembrando do que Deus fez no passado,
você poderá ter esperança para o futuro. E nós vemos, primeiramente, até o versículo 15, do versículo 3 ao versículo 15, algo que não entendemos no primeiro momento. Eu quero ler e apontar para o que Abacuque está dizendo aqui. Deus é de Temã, e do Monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu furor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos de vitória, tiras a descoberto teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem pelas torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés das nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Após responder às queixas de Abacuque, Deus revelou-se a ele como o Deus soberano envolvido com todas as coisas, e o Deus santo que não está alheio a nenhum pecado da humanidade, e o Deus justo que cumprirá o seu propósito na salvação do seu povo e na condenação dos ímpios. E assim, contemplando este caráter de Deus, o Deus soberano, santo e justo, até o capítulo 2, Abacuque foi impelido a se lembrar não somente do que Deus acabara de dizer, do que faria no futuro, castigando aquele povo que viria sobre eles, mas também se lembrando, Deus já agiu de um modo poderoso no passado. Ele se lembrou, por exemplo, dos versículos 3 a 7. O profeta está se referindo a este momento da história do povo de Deus, quando Deus, com a sua glória, desceu sobre o Sinai e abalou os céus e terra para salvar o seu povo e para habitar com eles. Vocês se lembram? Após a libertação do Egito? Quando o monte Sinai tremeu e o povo ficou desesperado e disse: Moisés, vai você falar com Deus, porque se a gente for, a gente vai morrer. Abalou os céus e terra. Deus disse que ninguém se aproxime. E o que estava acontecendo naquele momento da história? Deus estava libertando o seu povo da escravidão e decidindo habitar com eles como nunca antes havia acontecido. Abacuque também celebrou isso dos versículos 8 a 10 e de uma maneira assim resumida sobre os atos de Deus. Ele poderia se lembrar de várias ocasiões em que isso aconteceu, que Deus desceu poderoso e vitorioso e invencível, demonstrando seu domínio sobre a criação e sobre os seus inimigos. Quando o sol parou, quando um exército pequeno do povo de Deus venceu um exército numeroso, quando um só homem, Sansão, matou os inimigos pelo poder de Deus, e tantas outras ocasiões em que Deus desceu poderoso e vitorioso e invencível. Ele se lembrou também do versículo 11 a 15, fala sobre como Deus, no decorrer da história, demonstrou a sua soberania para salvar o seu povo e prover todas as necessidades, condenando os ímpios. Enquanto Deus cuidou do seu povo no passado, os inimigos foram destruídos. Deus não trata a todos da mesma maneira. Deus trata o seu povo com amor, e Ele trata os ímpios com seu furor. E várias ocasiões poderiam ser a fonte para Abacuque se lembrar disso.
Então, Abacuque, ao ouvir sobre a obra que Deus faria e ao meditar nos grandes feitos de Deus no passado, ele ficou maravilhado. Ele ficou estremecido e em silêncio, esperando o dia da angústia. Pare para pensar, ele ouvindo essas promessas de Deus, sentença de morte e destruição dos ímpios, dos inimigos. Se lembrou de como Deus agiu no passado e que isso em breve aconteceria intensamente mais uma vez. Ele ficou, como diz o versículo 16, ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Que angústia? No início ele estava angustiado, mas aqui é a angústia que virá contra o povo que nos acomete. Sabe o que Abacuque descobriu? Que não era ele que deveria estar desesperado. No início ele estava angustiado ao ver como estava o povo de Deus. Mas se ele se lembrasse, Deus o lembrou disso, de quem Deus é, de como agiu no decorrer de toda a história e do que prometeu fazer, ele deveria estar em segurança, se sentir seguro. Quem deveria estar angustiado era o povo que viria sobre eles. Seria o povo de Judá que estava pecando contra Deus. Abacuque, então, expressou naquelas circunstâncias não mais um lamento, mas um canto pela segurança e esperança que ele encontrou nas promessas ditas na palavra do Senhor. Meus irmãos, eu disse às crianças, e disse desde o início também com vocês, que em algum momento nossas orações ao buscar a Deus não devem ser mais de queixas, esperando que Deus faça mais e mais alguma coisa. Será que o que Ele já fez no passado não nos é suficiente para que as nossas queixas deem lugar a um canto? Nossa tendência é nos queixarmos quando o que nós vemos ao nosso redor, o que acontece conosco, não atende às nossas expectativas. Quando surge algum problema, faltou carne, né? Lá para os hebreus no deserto. Eles começaram a reclamar. Ficaram com sede e eles começaram a reclamar. E nossa tendência é a mesma. Se não acontece aquilo que esperamos, ou Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, nós podemos murmurar. Ou quando Deus não nos dá o que nós queremos, por acharmos que merecemos. Meus irmãos, nem sempre eu e você deixamos de nos queixar e passamos a louvar, não é? Às vezes as nossas orações são de queixas, mas aquele motivo que nos fez nos queixar não se torna uma expressão de louvor e de confiança em Deus. E o que falta? O que falta a mim e a você quando as nossas queixas não se tornam uma expressão de louvor, um canto ao Senhor? Falta nos lembrarmos do que Deus já fez no passado. Você precisa mergulhar e se familiarizar com a Escritura para que na sua meditação diária você se lembre dos feitos de Deus. Veja na sua própria vida como Deus cuidou de você em tantas ocasiões. E este é o caminho para que você deixe de se queixar, encontre suficiente esperança em Deus e passe a louvá-lo. Esse foi o efeito transformador na vida de Abacuque. Abacuque orou com perseverança, com sinceridade, buscou a resposta de Deus, ouviu, levando a sério a palavra de Deus naquela situação em que ele vivia. E você também deve orar sobre a situação que você está passando com sinceridade. Você deve buscar o que Deus diz sobre esta necessidade que você tem, levando a sério. E o que acontece é que quando a palavra de Deus vem de encontro à nossa necessidade, o nosso coração é transformado. A nossa perspectiva é mudada. Aqueles problemas não saíram da vista de Abacuque. Os problemas que você tem, as dificuldades, desafios, não vão sumir da sua vista, mas com seu coração transformado pela palavra, você irá vê-los de outra maneira. A questão inicial para Abacuque foi: por que Deus não faz nada? E como ele terminou o seu canto: eu posso ter esperança.
quando lembro do que Deus fez no passado e quando eu sei do que Ele prometeu para o futuro. À medida que aprendemos a lamentar, a orar e a ver o que Deus está fazendo, Ele nos ensina a confiar nele de todo o nosso coração. Então nosso coração é transformado e a nossa perspectiva é revestida de esperança somente em Deus. Para concluir, o que esse texto tem a ver com você? Espero que essa pergunta possa ser respondida já com o que vimos até aqui, mas eu quero destacar algumas aplicações para nós. Seja qual for a circunstância que você esteja vivendo, seja qual for a resposta que você dê àquela pergunta inicial, o que você pediria a Deus para que seus problemas fossem resolvidos e você pudesse dizer, aí sim, eu vou poder ser feliz e ter esperança. Não importam quais sejam as circunstâncias ou quais motivos você tem de oração, mesmo que pareça que Deus não está envolvido em algum aspecto da sua vida, ou você perca de vista como Ele está envolvido, lembre-se de que Deus sempre está agindo soberanamente, de uma maneira que ultrapassa a sua capacidade de compreensão. E Deus usa as nossas orações para nos responder com a sua palavra, para que Ele fale conosco mais uma vez e nós possamos nos expressar em louvor e dizer como Abacuque aqui no versículo 17 em diante, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ou seja, ainda que tudo piore, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Meu irmão e minha irmã, a razão da sua alegria deve ser o Senhor, não o que você espera receber das mãos dele. A razão da sua esperança é o fato do único Deus verdadeiro, que conduz a história soberanamente. Ele fez um plano e o cumpriu no decorrer da história e ainda tem promessas para cumprir no futuro. O que deve te fazer exultar é o Deus da sua salvação, aquele que prometeu que enviaria o descendente para destruir as obras do diabo e para reverter a tragédia do Éden, que foi a entrada do pecado no mundo. É aquele que enviou seu Filho para que pudéssemos viver por meio dele e nos alegrar na presença dele para todo sempre. Você pode e deve fazer os pedidos que você julga ter com sinceridade ao Senhor, mas não se esqueça que Ele é a razão da sua alegria. Você pode estar na prisão como o apóstolo Paulo dizendo, alegrem-se no Senhor, pois ele se alegrava no Senhor. Você pode estar esperando o exército da Babilônia vir sobre você, mas poder dizer, a minha alegria é o Senhor, eu confio nele. A minha esperança é o que Ele prometeu que vai fazer no futuro, ainda que eu não possa enxergar. Compreender que Deus é soberano, que está envolvido com a nossa vida e por isso estamos seguros e temos motivo de nos alegrar e descansar neles. Transforma a nossa perspectiva. Abacuque teve essa perspectiva renovada. Um outro irmão nosso do passado, chamado Asaf, que comentamos em algum momento nas últimas semanas, também expressou essa firme confiança no Salmo 73. Depois de dizer, eu acho que eu perdi tempo tentando guardar o meu coração puro. Eu olho para os crentes e para eles parece haver mais alegria. Mas, quando ele chegou na presença de Deus, Deus veio ao seu encontro e Deus faz isso com a sua palavra. Ele termina o Salmo 73 dizendo, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Como você pode ter esperança na sua vida? Ore com perseverança e sinceridade em todo o tempo, mesmo na adversidade, quando Deus parece não estar te ouvindo. Persevere em oração. Você quer ter esperança nessa vida? Persevere em oração. Busque intensamente, com sinceridade e seriedade, aprender sobre o que Deus está fazendo
E isso acontece quando estudamos a palavra de Deus no nosso dia a dia, de modo particular, mas de um modo especial e insubstituível, juntos como o povo de Deus, na pregação, nos estudos semanais, no domingo, em outros momentos que como irmãos estamos juntos para isso. E quando você ouvir o que Deus te diz na sua palavra, se sujeite a Ele, pois é nessa sujeição que você será impelido a lembrar do que Deus já fez por você no passado em Cristo Jesus. A reconhecer como Deus, na sua bondade, cuida de você no seu dia a dia. E a sua angústia, nas circunstâncias que certamente nos angustiam, dará lugar à esperança no futuro. Meus irmãos, a vida cristã é vivida assim, numa viva esperança dia após dia, confiando no Deus soberano, que age sempre com graça e misericórdia para com aqueles que esperam nele. E assim, Ele mesmo, não as circunstâncias, mas Deus se torna a verdadeira razão da nossa esperança. Ele é o motivo do nosso louvor, alegria e esperança. Que Deus abençoe. Amém.